Olá, meu nome é Maria Monese. Seja bem-vindo ao Insider 79, o podcast onde você vai ter acesso às histórias e à mentalidade dos maiores empreendedores de Sergipe. Aqui, o verdadeiro insider é você. E eu quero chamar o Augusto Lucena, que é o meu acompanhante, o meu hosting, junto comigo o hosting, para anunciar e para também dar as palavras sobre do que se trata o Insider 79. Então, mais um episódio do Insider 79, onde a gente tem a honra de poder entrevistar grandes empreendedores de Sergipe, pessoas que escrevem todos os dias histórias de sucesso. Eu sempre falo que a gente abre um CNPJ para poder dar certo, nunca para fracassar. Então, para isso, você tem que ter o conhecimento necessário. Então, isso consiste o Insider 79, em levar um conhecimento com qualidade para todos vocês e vocês entenderem que você também que está do outro lado pode estar aqui também sendo protagonista da sua própria história. Hoje, o nosso entrevistado é o professor José Wilson dos Santos, um grande empreendedor, um cara que realmente tem conseguido fazer uma grande diferença, tanto com seus negócios, como também na sua vida. Afinal, o Grupo Vidan e todas as empresas ele tem uma filosofia de vida por trás. Professor, seja muito bem-vindo ao Insider 79. Obrigado, Lucena. Obrigado, Maria. Um prazer grande estar aqui com vocês. E, com certeza, a história, os fatos, todo esse percurso de prosperidade, espero que contribua para o sucesso das pessoas, para o bem-estar e que possa trazer inspiração para aqueles que acreditam na própria vida, que acreditam na sua história e que acreditam na possibilidade de fazer a diferença. Ai, muito bom. E para quem não conhece o professor, vou fazer uma breve apresentação. Ele é natural de Paripiranga, cresceu trabalhando na lavoura e, apesar do cansaço, sempre fez questão de manter os estudos em dia, ou melhor, de noite. Determinado a expandir seus horizontes, graduou-se em letras e fez mestrado em administração com ênfase em gestão. Seu envolvimento com a educação o levou a fundar uma escola de ensino básico em sua cidade natal, tornando-se uma referência local. Mas ele não parou por aí. Com uma visão ousada, fundou a rede de ensino superior AGES, que hoje é incorporada pela Ânima Educação, consolidando uma referência em ensino superior no Nordeste. Em constante busca por impactar ainda mais vidas, aos 57 anos ele idealizou o Vidan, que é um grupo de educação, agronegócios e inovação. Um projeto que traduz sua missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da educação e da criação de oportunidades. Uma força dedicada ao progresso e à transformação de sua comunidade e do país. O pai da Vitória e da Dandara, o dono do Vidan e o eterno professor, José Wilson dos Santos. Obrigado, Maria, pela gentileza. Bom, professor, e como a gente falou aqui, o podcast ele é idealizado para pessoas terem acesso a essa mentalidade. E a mentalidade do senhor sempre me chamou muita atenção. Como eu brifei aqui, não foi do luxo que o senhor saiu, não foi de uma situação confortável, muito pelo contrário. Né? E essa história que o senhor já contou várias vezes, não sei se quem está ouvindo já teve a oportunidade de contar, mas eu queria que você desse só uma pincelada e apontasse para a gente, né, durante todo esse percurso, qual foi o maior desafio e como o senhor fez para superar? Então, como você muito bem colocou, faremos aqui uma pincelada, porque a história é longa e a cada dia da minha vida, a cada segundo, a cada instante, foi construído, tudo foi feito com muito cuidado e com muita inspiração. Essa é uma palavra de ordem. Nós vamos hoje, durante esse tempo que passaremos aqui, falar sobre a pirâmide da prosperidade. Então, eu resumir um pouco toda a minha trajetória nesse conteúdo, a pirâmide da prosperidade. Uma pirâmide ela tem 4 lados e a base. Então, resumindo, sintetizando tudo aquilo que nós construímos até agora, resultado de pensamentos, de inspiração, de muito trabalho, de muita exclusão. A exclusão ela também inspira você a chegar à superação. Então, essa pirâmide da prosperidade tem 4 lados. Primeiro, a inspiração.
Depois, as tendências, potencialidades e valores. Tudo isso me levou e me inspirou desde muito cedo a fazer alguma coisa para que eu pudesse ser o que eu sou hoje. Mas eu falaria aqui da inspiração. Desde muito cedo, eu sou muito inspirado para tudo. E aqueles que desejam crescer, aqueles que desejam construir, e é claro que todos. Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora é porque tem um propósito de vida, tá? E eu diria para vocês que a base, o que está abaixo dessa pirâmide é o propósito. E desde muito cedo que eu tenho propósitos. Nas minhas brincadeiras, no universo em que eu vivi. Você já disse que eu nasci no meio rural. Por incrível que pareça, eu nasci no meio rural, mas vivi muito pouco no meio rural, porque eu já tinha um propósito muito bem definido de superar toda aquela dificuldade de fome, de exclusão, de seca e por aí vai. Então, eu fui alfabetizado aos 12 anos, esse é um fato muito bacana. Eu gosto muito, as pessoas acham que eu... Dizem que eu sou inteligente, eu não sei se eu sou tão inteligente assim. Sei que tem algumas inteligências, porque nós somos dotados de inteligências múltiplas. Exato. Quanto mais inteligência você tiver, maior a possibilidade de você superar todos os seus desafios. Então, lá naquele ambiente rural, eu sentia que o universo conspirava a meu favor, porque o tempo inteiro eu era inquieto para entender o universo. E aí eu falo do universo físico. Eu vim de um meio tão simples, assim, campesino, com pouca perspectiva de vida, que é impressionante. Eu imaginava que o mundo se limitava às montanhas que estavam em volta da minha casa. E eu tinha um desejo de dar uma volta ao mundo. E a volta ao mundo era transcender, ir além daquelas montanhas para ver o que tinha, o que existia do outro lado. E um certo dia eu tive a oportunidade de ir até essa montanha para catar licuri, e lá eu descobri que o mundo não era só aquilo. Quando eu vi que o mundo não era só aquilo, um menino analfabeto ainda, eu não era alfabetizado antes dos 12 anos, eu procurei acreditar e buscar recursos na educação para superar as minhas dificuldades. Eu convivia com minha mãe, eu era filho único, e as escolas da região. Só que eu fui expulso de todas as escolas por onde eu passei. Esse é um dado, eu falo com muito orgulho, e eu sei um pouco do motivo. As professoras depois, elas relataram. Eu era muito questionador, então as professoras entendiam que eu fazia aquilo para provocá-las, eu questionava tudo porque eu tinha um desejo muito grande de entender o mundo. E aí as coisas foram acontecendo. Com 12 anos eu resolvi investir em mim mesmo e sair do povoado. Eu nasci num povoado lá chamado Saco, na época, hoje Conceição de Campinas. Resolvi ir para a cidade. Minha mãe não queria que eu fosse para a cidade, porque ela achava que eu queria ser malandro, apelar ou seguir no mundo da malandragem. Mas eu convenci e enfrentei a minha mãe aos 12 anos. E aí, em 2 anos, eu fui alfabetizado. Em 4 anos, eu passei, na época se chamava de ginásio. Em mais 2 anos, eu fiz o supletivo, saí do 6º ano e fui para o ensino médio. Em mais 1 ano, eu fiz um supletivo e foi aí que começou a minha vida empresarial. Eu tive a ideia de fazer alguma coisa. E aí você pode, as pessoas que estão nos ouvindo, questionam, as pessoas de uma forma geral, questionam como eu cheguei até aqui, porque eu cheguei. Digo que cheguei onde cheguei porque eu tinha um propósito muito cedo. Fazer o quê? Eu fazia parte de um grupo de jovens da igreja, lá eu aprendi a liderar. Eu passei a ser líder, e parece não, a liderança é algo nato, você nasce com a pessoa, e se torna inato porque você também pode desenvolver. E aquele espírito de liderança me convidava a fazer alguma coisa, eu tinha de fazer alguma coisa. Fazer o quê? E aí eu descobri que na cidade onde eu residia, Paripiranga, não tinha escola particular. E eu sempre gostei, eu abracei sempre o pioneirismo. Desde o tempo que morava lá na zona rural, eu queria sempre fazer o que as pessoas não faziam. Olha que isso hoje ainda prevalece como um viés empreendedor. O empreendedor é aquele que quer fazer aquilo que alguém ainda não fez. E aí veio a ideia de montar essa escola. E aí foi fantástico. Tem 2 princípios orientadores aí que as pessoas poderão entender. Por onde começar?
Você tem que ter a ideia, você tem que ter o projeto. Óbvio que naquela época tudo muito rudimentar, eu era desprovido de competência técnica gerencial para fundar uma escola, mas a minha referência eram as escolas por onde eu passei. E aí eu fundei uma escola, propus à Sociedade de Paripiranga uma escola particular. Eu só consegui 5 estudantes. Bem, o negócio não prosperou. Bem, se não prosperou, eu preciso investir e fazer alguma coisa para que ele aconteça. Como caracterizar uma escola com 5 estudantes se em 1 ano, 2 desistirem, não vai ficar uma escola com 3 alunos, porque esses meninos vão se estimular e a escola vai acabar? Fazer o quê? Aí veio a ideia que ainda hoje, eu acredito e faço. Qualquer empreendimento onde eu colocar a minha mão vai dar certo. Ou com dinheiro, ou sem dinheiro, mas sempre movido pelo propósito. E eu já te falei, Luciano, algumas vezes sobre esse princípio. Sim. O que eu fiz? Eu fui à comunidade, uma comunidade carente, um bairro carente, peguei mais 5 estudantes e me propus a pagar, a investir tudo deles até eles concluírem o ensino médio. Então foram 5 estudantes pagantes e 5 não pagantes. E aí eu já ganhava um salário mínimo. Metade do salário mínimo, que era técnico de laboratório, eu colocava na escola para o lanche dessas crianças, a merenda, o lanche, o uniforme e algo mais que precisasse. Um pulo nessa história. No ano seguinte, de 10, já foi para 40. 35 pagava e 5 eram aqueles meninos que eu tinha conquistado lá na periferia. Então, aí o projeto já se tornou realidade. A mesma coisa aconteceu para a faculdade, para a instalação da faculdade. Na faculdade foi uma luta para conseguir o credenciamento, nós conseguimos, abrimos vestibular, e eu sempre otimista. Aí eu trago agora o pensamento otimismo. Quanto o otimismo garante o sucesso de um empreendedor? Não seja pessimista. Agora, não é um otimismo romântico, porque o romantismo sozinho ele não se sustenta. Tem que ilusão, né? Você tem que trabalhar a razão e a emoção gerando um equilíbrio. Só nunca apele para o mal, porque se você pensar no mal no início de um projeto seu, na metade ou no fim, pode ter certeza que o mundo conspira contra você. E aí o retorno virá. Então, o ser humano ele tem 3 caminhos. O do bem, o da razão, o da emoção, e depois vem um do mal que entra aí no meio. A emoção, ela te permite gostar, amar, odiar também, isso é natural. O da razão é trabalhar os números. E o do mal, que eu chamo, é você deixa a razão, deixa a emoção e cria uma situação, às vezes, por ambição, por inveja, por descrédito em você mesmo, e aí o projeto não vai prosperar com certeza. Então, em se tratando da faculdade, é outro dado importante. Nós abrimos o vestibular, a instituição foi credenciada, abrimos o vestibular, isso é muito interessante. 2 dias antes de fechar o processo seletivo, nós só tínhamos 5 inscrições. Imagine, um curso superior, a abertura de uma faculdade, 2 dias antes só tinha 2 inscrições. E eu não suportava o sofrimento dos funcionários. E aí eu corri para Aracaju. Eu vim para Aracaju, dormi em Aracaju. No dia seguinte, 7h30 mais ou menos, a secretária ligou me pedindo orientação. E o que foi? Quando o telefone tocou, eu já tomei susto. E aí ela pedia a orientação de como fazer para organizar aquelas inscrições que a fila já virava o quarteirão. Eu conversei com Deus e confirmei que você precisa acreditar. Então, para esse vestibular, a gente tinha 100 vagas, se inscreveram 250 pessoas. Aí eu confirmei, o negócio prosperou, porque eu vou receber 100 clientes, já tenho 150 esperando. Quando a sociedade vê que o projeto de fato existe, e aí saímos de 100 e vendemos a faculdade com 9.000 estudantes, 7 campos, 150 cursos, entre eles 2 cursos de medicina. Uau. Então, sintetizando essa primeira reflexão, eu diria para vocês que nós somos movidos por propósitos. Então, se você tiver um propósito, se você for persistente, se você for otimista, sem deixar se levar pelo romantismo, e se você for trabalhador, acreditar em você mesmo, pode ter certeza que o negócio vai acontecer. Excelente, incrível. Já podia, né? Incrível, porque a gente vê essas histórias, né, vejo quanto realmente elas nos inspiram, né, porque
Quantos e quantos empreendedores eles passam por situações realmente muito adversas, né? A gente empreender não é fácil, né? Ainda mais num país como o nosso. Mas a força de você acreditar em um projeto, de começar pequeno, mas pensar grande, tá? E crescer rápido, né? Eu sempre falo, pés no chão e cabeça nas estrelas. Mas, como você falou, ser romantismo. Né? E você precisa sonhar, mas sonhar de olhos abertos e com atitude. E sabendo justamente que o sonho com atitude, né? Sem atitude, obviamente, é delírio. Então, parabéns pela sua trajetória empreendedora. É incrível ver histórias como essa aqui. E é só um negócio, né, que você prende, né? Que é a faculdade, que hoje, na verdade, está com o Grupo Ânima. Exatamente. Não é isso? Mas os prédios continuam com... Isso. Só você vendeu a operação. Aí eu vou falar, dentro dessa pirâmide da prosperidade, eu trouxe já assim, a ideia de propósito, né? O propósito ele é uma base orientadora para você conseguir aquilo que você deseja. Aham. E aí viria assim, o outro lado da pirâmide, que é a inspiração. Eu digo para vocês que se o empreendedor, o ser humano, não tiver inspiração, ele não consegue chegar a lugar algum. Sim. Quando é que a inspiração se manifesta? Sempre que nós acordamos, todos os dias quando eu deito, eu agradeço a Deus por tudo que eu fiz. Eu tenho um hábito, já é hábito mesmo, a forma de estirar o braço, né? Estiro o braço e converso com Deus assim 5 segundos, porque eu durmo muito bem. Eu sou uma pessoa que tem muita paz, eu só preciso deitar para dormir. Então, 5 segundos eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu e que Ele me deu uma noite de paz para que no outro dia eu acorde em paz e comece a pensar. E aí, quando eu acordo, se eu acordar à noite, eu não tenho insônia, mas é um risco, porque eu tenho que me controlar, que as ideias vêm assim, orientada, fortalecida por essa inspiração de fazer mais e melhor. Então, inspiração é um sentimento muito forte do ser humano e principalmente do inspirador que traduz ou que traz o desejo de fazer alguma coisa. Então, todos os dias eu acordo com no mínimo 10 ideias. E aí, quando eu acordo, eu já começo a passar para os colegas, para as pessoas que estão do outro lado. Eu acordo todos com uma mensagem. Quando cada um acorda, quem trabalha comigo já sabe. Quando vai lá e vê qual é a orientação que existe. Tudo isso movido por muita inspiração. Sim. Eu me inspiro na minha vida, eu me inspiro na natureza, eu me inspiro no mundo, no planeta. Lembro que falei para vocês que quando eu era criança, eu entendia que o planeta era somente aquele universo que estava à altura dos meus olhos. E aquilo ali me levou ao desejo de um dia dar uma volta ao mundo. Mas é dar uma volta ao mundo mesmo. E eu já fiz isso 3 vezes. Então você imagine o prazer, a satisfação quando eu embarquei em São Paulo. São Paulo é Dubai, Tóquio, Nova York, São Paulo. Isso é uma assim, verdadeira volta ao mundo. Então, essa realização me inspirava ainda mais a fazer algo melhor. Porque quem vem da exclusão, as pessoas que vêm da exclusão, por incrível que pareça, isso é muito bacana para quem está nos ouvindo. Aquele que nasce da pobreza, aquele que nasce da humildade, ele tem muito mais chance de superar e de vencer do que aquele que nasce numa condição melhor. Eu tenho 2 filhas que nasceram numa posição muito boa. Minhas filhas não são educadas para a arrogância, nós somos educados para a simplicidade, mas a situação para elas é muito mais cômoda do que para mim. Eu que passei pelo sofrimento para construir cada degrau da minha vida, e já elas encontraram essa escadaria pronta. Então, para elas, tudo é mais fácil. Quando eu estive, ou às vezes que estive, dando uma volta ao mundo, e olha que eu faço isso com muito prazer. Eu gosto de viajar, vocês não têm ideia quanto viagem me faz bem. E digo que tudo que eu construí até hoje foi inspirado em tudo que eu vi lá fora. Porque tudo que eu vejo lá fora, eu procuro registrar e construir uma nova mentalidade, uma nova ideia para aplicar na minha realidade. Comecei por Paripiranga,
Lagarto, onde a gente colocou as faculdades chegando até Irecê e Jacobina, na Bahia. E aqui em Aracaju, o nosso olhar para a inovação, para fazer o diferente, para contribuir para o desenvolvimento do estado de Sergipe, é o turismo. Então, eu gosto de fazer turismo e, por isso, procuro fazer um turismo de alta qualidade, porque a inspiração ela te leva a fazer mais e melhor. E, professor, você citou sobre a pirâmide e as 4 bases, né? Inspiração, tendência, valores e potencialidades. Mas a pergunta que eu queria falar que eu queria fazer é muito particular do nosso estado, né? Pois não. O senhor enxerga alguma dificuldade ou alguma adversidade que é muito própria do nosso local e que o senhor conseguiu superar isso com algum conhecimento, com alguma vivência, né, algo que não seja geral do empreendedorismo, uma coisa muito, muito particular de Sergipe, né, que trouxe um conhecimento a mais para o senhor? Maria, toda a nossa história como empreendedor foi orientada, eu vou repetir, por esses pilares aqui da pirâmide da prosperidade. E tem 2 deles que eu visualizo assim, com muita propriedade para o nosso estado de Sergipe, principalmente Aracaju. E aí eu vou trazer um exemplo. Quando fundei uma faculdade na cidade de Paripiranga, a cidade tem apenas 7.000 habitantes e em 5 anos nós colocamos 8.000 estudantes na faculdade. Então, isso é de não se acreditar, porque, primeiro que nós fomos pioneiros, fui pioneiro colocando em Paripiranga um colégio, depois uma faculdade, aqui em Aracaju, pioneiro como hotel 5 estrelas, né? E quero fazer algo que seja feito por mim a primeira vez, essa contribuição que eu quero deixar para Sergipe. Mas o que é que eu quero te dizer? Porque eu senti muita firmeza em colocar uma faculdade em Paripiranga, porque eu penso na contramão de muitos. Eu sou muito bem relacionado no meio acadêmico do Brasil inteiro. Então, conheço todos os donos de faculdades, todos sabem da nossa trajetória. E o que nos fez ser conhecido em todo o Brasil e internacional foi construir uma faculdade, um projeto de ensino superior numa cidade do interior. E quando o MEC começou a avaliar os cursos superiores, nós conseguimos obter a maior média do Brasil. E aí as pessoas faziam a seguinte pergunta: o que você fez em Paripiranga que nós não fazemos em São Paulo e nas grandes capitais, que é obter a nota máxima? Não sei se naquela época, porque não dava muito valor à avaliação. Depois essa avaliação entrou em evidência e passou a ser um objeto de desejo pela sociedade e pelas instituições, mas que nós conseguimos uma avaliação excelente no primeiro curso e eu entreguei com uma avaliação excelente em todos os cursos e na avaliação institucional. E aí eu sempre disse que as pessoas que têm autoestima baixa se abalam com a pequenez de um projeto, a timidez, né? E eu diria até a simplicidade de um projeto. Como eu sempre tive minha autoestima elevada, e eu tenho muita segurança daquilo que faço, esse é um dos requisitos do sucesso, é você ter propósito, é você ter conhecimento é a base de tudo. E nós vivemos hoje num momento muito bacana, porque o conhecimento está aqui, está no celular, está à disposição, está no ar, você pode captar isso com muita facilidade. Nós procuramos fazer aquilo que ninguém fazia em outros lugares. Então, era uma instituição que tinha o que as outras não tinham. Nós tínhamos iniciação científica, nós tínhamos produção a partir de leitura. Nossos estudantes, eu tenho muito orgulho disso, eu sei que tem algum estudante da AIS nos ouvindo nesse momento. O nosso estudante era motivado, estimulado à leitura, que é um dos problemas da educação hoje. Os jovens não estão lendo, as escolas não estão orientando os jovens para a leitura. Nós estamos vivendo a era da velocidade e tudo é simplificado. Então, é o tal no Instagram, como se chama aquela publicação rápida? Não é mais feed, Que é o Reels, o Stories. Não, Stories, exatamente. É o que mais tem
visibilidade Consumo hoje, rápido, né? consumo rápido, porque nós estamos vivendo a era da velocidade. Só que isso preocupa, porque o estudante, para construir um pensamento científico, pensamento lógico, né? um pensamento lógico, ele precisa ter leitura. Nós precisamos ter leitura incidental, nós precisamos ter leitura de mundo. Sim. Então, nós fizemos tudo naquela época o que as outras instituições não faziam. Então, foi por isso que a gente conseguiu chegar onde chegamos. E aí vem por que colocar uma faculdade lá em Paripiranga, para que possa entender o porquê nós estamos aqui em Sergipe e quais são os desafios de empreender em Sergipe. Então, colocar uma faculdade onde já existia é bobagem. Alguns querem sugerir que eu empreendesse em turismo nas cidades que eu não preciso citar aqui, mas onde já o turismo estava bombando. Eu disse, olha, esse não é o meu princípio orientador como empresário. Eu gosto de chegar onde não tem para que eu possa fazer alguma coisa. Isso é um desafio. Porque quando você propõe à sociedade um projeto novo, você precisa construir a cultura, educar as pessoas para aquilo que você está vendendo. Conscientizar, foi o caso, né? Da faculdade. As pessoas não sabiam o que era faculdade quando nós fundamos a faculdade, não sabiam o que era ensino superior, tá? Não sabiam qual era a proposta do ensino superior. Elas queriam para a escola superior fazer o que se fazia no ensino médio, uma aula transmitida, uma atividade, um exercício simples, e academia não é isso. Em se tratando de turismo, mas fechando a ideia, colocamos a faculdade onde não existia, e aí foi a ponte para o sucesso. Foi isso que impulsionou o nosso sucesso. Se aquela faculdade fosse em Aracaju, com certeza não teria o sucesso que nós tivemos lá. E a gente chega a Sergipe. Bem, chegou o meu ciclo, finalizou o meu ciclo, aí trago outra mensagem para os empreendedores. Por que vender a faculdade no melhor momento? Porque todo empreendedor sabe que a hora de você vender o seu negócio é quando ele está bem. Exato. Porque quando ele está bem, você valoriza. O nosso negócio foi avaliado em X milhões. O primeiro investidor propôs 20% a mais do valor avaliado. O segundo, para pegar o negócio, propôs mais 40%. O terceiro, aí depois voltou para o outro com 60%. Nós vendemos com 70% a mais do valor avaliado. Então, aquele era o momento. Nós vendemos, 3 meses depois, chegou a pandemia. Eu fui investir no agronegócio. E aí vem o outro, ainda falando das bases para a prosperidade, é você analisar as tendências. Quando eu vendi a faculdade, eu conversei com Deus, conversei comigo, assim que eu sou muito cabeça dura, eu converso com muita gente, mas só decido aquilo que eu acreditar. Eu não vou muito pelos outros. Tá? Às vezes até porque os outros estão equivocados, e se não estiverem equivocados, eu não quero transferir responsabilidade, eu prefiro assumir minhas responsabilidades. Fazer o que com esse dinheiro? O que fazer? Aí fica o conselho que eu passo para os investidores. Você deve colocar o negócio, você deve investir analisando esses pontos, tendências e potencialidades. Qual era a tendência dos negócios na pandemia? Antes da pandemia mesmo, a educação superior sabia que ia passar por uma transformação muito grande, porque estava chegando a educação à distância. O curso de Direito, quando a gente vendeu a faculdade, era R$ 1.200. A mensalidade de Medicina, R$ 10.000. Então, a tendência é que Medicina chegue a R$ 4.000 a mensalidade nos próximos anos. Eu já tinha essa percepção. A tendência é que o curso de Direito fosse vendido por R$ 160, curso à distância. É o que já está acontecendo. Então, imagine que recebia R$ 10.000, recebia 1.200, 1.500, passar a vender por 150, por 200, então seria um problema. Eu tive esse feeling, percebi que o negócio ia passar por uma transformação muito grande, aproveitei essa oferta e aí fechamos o negócio. Estava com dinheiro em caixa, fazer o quê? E agora? Qual é a tendência? A educação? Não, não é agora. A educação vai mais aí uns 5 anos para voltar a ser um negócio muito bom. Daqui a 5 anos vai passar uma fase, porque tudo são ciclos, ela volta a ficar muito boa. Agora a tendência é a educação básica. Por quê? Uma das formas de você analisar um negócio é ver a necessidade social e a responsabilidade do governo. Se há necessidade social e o governo
tem comprometimento com aquela responsabilidade e procura suprir a necessidade da sociedade, você fica fora, porque você não compete com o governo. Mas aquilo que o governo não dá conta é que hoje é saúde e educação. Então, os governos não estão dando conta de saúde e educação, porque os governos eles são muito competentes para arrecadação, para regulação. Isso compete ao Estado, na verdade. Mas o operacional, eles não fazem bem. Então, tudo que seja competência do governo, do ponto de vista operacional, é uma tendência de negócio. Então, educação e saúde, se você fizer bem feito, você consegue ter sucesso. Bem, naquela época eu vi que uma das tendências do mercado, em 2000, no período da pandemia, era aquilo que as pessoas estavam consumindo, que é uma forma também de você refletir como identificar a tendência, como fazer um diagnóstico das tendências. Se perguntarmos agora, qual um objeto, uma ferramenta que todos estão em mãos? Telefone, aparelho celular. Agora, aparelho físico, porque daqui a alguns anos, eu não vou dizer, eu penso que seja 5 anos, isso aqui vai deixar de existir, e tudo será nas nuvens e na retina do seu olho, ou no polegar, alguma coisa assim. Não vai ter mais celular. Isso aqui a gente está com dias contados, porque isso incomoda. Você andar com peso de celular, isso não vai ser mais interessante. Poderá estar no seu botão, aí vai ser o seu digital, você clica no botão, a tela aparece na sua frente, você não está vendo, ninguém está vendo, porque tem uma ligação com como se chama mesmo? Chama a menina do olho, eu não sei. Esqueci agora o nome científico aí, né? Isso. Então, tudo vai estar nos seus olhos. Vai estar programado de acordo com os seus olhos. Só você vai enxergar. Isso é uma revolução fantástica. Assim como já se sabe hoje, você já sabe do que você vai morrer. Né? Tem países que têm um desenvolvimento muito grande. Pela saliva, você consegue saber qual é a tendência. Você vai morrer de câncer, ou se não... A depender, não sei, aparece ou não aparece, e você já pode fazer um trabalho preventivo. Bem, e aí o que ocorreu? Quais as tendências naquela época? As pessoas estavam consumindo alimentos. Então, a tendência para mim era o agro. Agro nunca vai perder espaço. O agro ele tem ciclos, só que o ciclo do agro ele é muito curto. E o bom do agro, eu posso provar isso, não é só a rentabilidade, mas a segurança do seu capital. Se você compra uma fazenda, eu não conheço histórias de fazendas que tenham depreciado. Não há depreciação de fazenda de propriedade rural. Então, você compra uma fazenda por 20 milhões, pode vender por 150 em 4 anos. Isso é fato. E tudo bem. Aí investi em fazendas, só que depois das fazendas, eu vi que estava tudo muito tranquilo na minha vida. Eu não gosto de tranquilidade. Eu gosto de agitação, eu gosto de movimento, eu gosto de problema. E aí, para a educação superior, a educação tem muitos problemas. Não quero voltar mais para a educação, que eu já dei a minha contribuição. Para onde eu vou? Para o turismo. E aí comecei a pensar quais são as tendências do turismo na região. Aí vi, as cidades vizinhas já estavam muito bem servidas e Sergipe é este paraíso que tem natureza. Nós temos 5 grandes rios com um potencial fantástico para o turismo náutico. Então, Sergipe é um potencial, porque tem tudo que o rico gosta de desfrutar. E é no turismo de luxo que você consegue melhorar a captação do Estado, da comunidade e por aí vai. Tem aquele turismo que deprecia bastante, né? A pessoa que quebra a praça. Não, mas eu defendo o turismo de uma forma geral, seja para ricos, seja para pobres. Sim. Mas o turismo de luxo, ele traz mais prosperidade, porque o rico vem, gasta e a gente emprega e a gente distribui essa riqueza de uma forma institucional. E aí eu percebi que Sergipe tem uma gastronomia extraordinária, fantástica. Sergipe tem um povo que sabe receber muito bem, com a simplicidade de cada um, que o turista, por incrível que pareça, mesmo de luxo, quanto maior a simplicidade, mais melhor eles admiram. Hoje não existe mais espaço para arrogância. Gente, arrogância é um termo extinto, é um sentimento que não serve mais. Tem um clima maravilhoso, né? O clima é espetacular. O nosso clima, a nossa praia, que as pessoas começam a falar da praia para comparar com outros locais. Gente, cada local tem uma peculiaridade. Sim. Então, aquelas praias que têm arrecifes,
a onda fica presa lá na frente, a água fica cristalina. Se a areia for grossa, a água fica cristalina, porque ela não fica movediça. O que é que ocorre na nossa praia? Elas são extensas, limpas, areia batida, que você anda, você faz uma caminhada. Você pode andar de bicicleta. Você pode andar de bicicleta, exatamente. Você pode correr com seu cão. Isso não tem preço. E hoje nós temos, graças a Deus, graças ao entusiasmo desse povo, nós já temos beach clubs excelentes, barracas de praias muito bem cuidadas, assim, os empresários todos motivados, né? Quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma tristeza assim, profunda no olhar dos empresários, um desgosto tamanho no olhar do governo, porque assim, governo e empresários não se entendiam. E aí eu entrei para abrir um diálogo, trazendo somente o meu otimismo. Gente, eu acredito. E aí comprei. Como começar? Comprei um hotel. Eu queria construir um resort de luxo, um resort exclusivo, só que o resort ia demorar. Ia passar aí uns 5 anos do jeito que eu queria. E eu sou ligeiro, a vida é curta. A vida é curta. Aliás, a vida é longa. A gente precisa aproveitar todos os segundos dessa plenitude aí da vida. Uhum. E aí surgiu um hotel do jeito que eu queria, precisando apenas fazer um retrofit. Comprei o hotel, era Radisson na época, transformamos em Vidan e fizemos um retrofit pelo dobro do valor que eu comprei para dar esse conceito de luxo. E comecei a bater, a acreditar e a dizer que o luxo em Sergipe ia se estabelecer, porque eu acredito. O que é luxo, na verdade? O luxo ele se manifesta na simplicidade, por incrível que pareça, porque luxo é diferente de glamour. Tá? O luxo dialoga com o glamour, mas ele também dialoga com a simplicidade. Tá? Então, da forma como o funcionário trata, o hóspede ele quer ser acolhido, o hóspede ele quer hospitalidade. Não precisa de uma linguagem bem elaborada para você receber uma pessoa. Você precisa comunicar. Tá? E aí investimos em infraestrutura, investimos em diferenciais, quando percebi que Sergipe não precisava só de hotel. Sergipe precisava de destinos. E aí, para quem é empreendedor, não colocar o seu olhar ou não colocar os ovos em cesta única. Você tem que distribuir, você tem que fazer mais de uma coisa. Hoje eu tenho vários negócios. O meu negócio principal é agro. Turismo, eu sempre digo, eu brinco de turismo, é uma brincadeira que me faz muito bem. Você não tem ideia o quanto eu me inspiro, aí vem a palavra inspiração mais uma vez, porque a inspiração é o sentimento, é a energia, é o combustível do empreendedor. Se você não tiver esse sentimento, se você não acordar, deitar e acordar, acreditando no que você faz, com novas ideias, com novos pensamentos, você não consegue fazer nada. Tá? Tem aqueles hormônios lá da felicidade, da não sei o que lá, tem uma lista de 5 ou 6. Eu acho que eu tenho excesso aqui. Isso, exatamente. Eu tenho excesso, porque nada para mim é motivo de tristeza. Tudo para mim é motivo de... É motivo para você fazer mais e melhor. Eu uso muito essa expressão. A cada dia nós precisamos entender que precisamos fazer mais e melhor. Bem, aí investimos no hotel, depois fomos para os destinos, a fazenda e mais a ilha. Esses tripé, é o que a gente chama de turismo metropolitano de Aracaju. Metropolitano porque o hotel está em Aracaju, a fazenda em São Cristóvão e a ilha em Itapuranga da Ajuda. Nós temos grandes projetos, um pensamento grandioso para dar muita visibilidade ao nosso estado. E o que eu mais gostei na sua fala, da primeira vez que eu ouvi, na verdade, professor, é esse pensamento que tem esse viés do luxo e de tudo, mas ele acaba sendo muito democrático, porque trazendo tudo isso, o senhor ainda pensa em trazer a prosperidade para o Estado de uma maneira geral, né? Essa geração de empregos, essa geração de oportunidades, esse crescimento, né? Ele vem arrastado, né? com esse propósito. E eu acho que é a mesma coisa que a gente escuta aqui, né?
ô Lucena, o verdadeiro empreendedor, ele tem um legado e uma inspiração que transcende a pessoa e ao ego, né? Tem um projeto de vida, tem essa vontade de mudar o estado, né? O exato. Ele é inquieto, né? É inquieto, é inquieto por natureza e sempre movido a grandes desafios, com responsabilidades, obviamente. E esse pensamento no outro, né? Que tem muita gente que entende que o bom de dar certo, de se dar bem, é pensar em si, mas eu acho que quem dá certo não pensa só em si. Não. pensa sempre numa comunidade, pensa sempre num propósito que vai além, né? Além de si mesmo. Você imagina um empreendedor realmente como o professor Zé Wilson, né? No caso, quantas vidas, quantas famílias hoje que dependem justamente dele, né? O quanto ele já gerou de riqueza, de prosperidade para as outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente cria, né, nossa riqueza, nossa prosperidade, obviamente, um milionário, um multimilionário, ele vai formar outros milionários. Sim. Entendeu? Ele vai formar outras pessoas mais prósperas. Então, eu acho que é isso que consiste principalmente. Mas, como ele falou muito bem, né, a força movida pelo que ele acredita de fato, né, por essa pirâmide e pela força do teu propósito muito bem definido, é o que move o empreendedor como ele. Dá para falar um pouco sobre isso, professor? Então, eu carrego um pensamento, digamos assim, de que a minha felicidade, eu só serei feliz se o outro também estiver feliz. Então, a minha felicidade, ela consiste na felicidade do outro. Imagine uma sociedade que todas as pessoas fossem ricas. Você não teria nenhum temor de sair com seu celular em qualquer lugar. Você não seria motivo de invejas. Você teria você teria quem vender tudo que você pensasse, que gerasse o bem para o outro. O outro teria dinheiro para comprar, enfim. Imagina eu sempre pensei, todos os nossos projetos, esse é outro princípio orientador do nosso olhar empreendedor, é que tudo que eu faço, eu quero que seja objeto de desejo para as pessoas. Então, quando fundei o Colégio Ages, as crianças bem pequenas já eram ensinadas pelos pais. Onde você vai estudar? No Colégio Ages. Então, isso me fortalecia. Poxa, se o pai ensina a criança, e a criança, desde cedo, já repete, já fala da minha empresa, é porque eu estou no caminho certo. Sim. Na Faculdade Ages, todos tinham o desejo de estudar naquela instituição. Eu fui convocado, na época, por um governador de Sergipe, e quando cheguei aqui, estavam 6 ou 8 prefeitos que queriam que a Ages fosse para a cidade deles. E a pergunta que o governador fez foi: o que é que você faz naquela cidade que todos os estudantes só querem ir para lá? Eu disse para ele que eu fazia o que precisava ser feito. Nada demais. A Disney da educação. E ontem nós fazendo umas entrevistas com o pessoal para um curso, nós tivemos vários depoimentos. Muito legal. A pessoa dizendo que passou com a filha, e a filha disse: olha, mãe, eu queria muito ser rica para um dia ficar nesse hotel. Nós até premiamos, eu publiquei no meu Instagram, uma senhorinha de 70 anos, que saiu do hospital, ficou internada no hospital, e aí os filhos levaram para fazer um passeio na orla. Isso está no meu Instagram. Aí o filho gravou e mandou para mim um depoimento lindo dela. Meu filho, para aqui na frente desse hotel, olha para isso. Quanto será que custa uma diária nesse hotel? Olha, eu quero ficar aqui, porque eu fiquei 5 dias no hospital e não tive o ânimo, a vontade de viver como estou vendo para esse hotel. Como eu queria me hospedar. Aí essa senhora, ele me mandou o vídeo e eu convidei e ofereci. Uau. Fiz um convite para ela passar um dia lá com os filhos. Então, assim, tudo que eu penso, e todo empreendedor só coloca um negócio, só construa um projeto, se você entender que aquele projeto será objeto de desejo da sociedade. Porque senão você não vai vender para ninguém. Isso é até óbvio, né? Uhum. Mas nem sempre a gente pensa nisso. E quando se fala no bem-estar de todos, bem-estar dos funcionários, nós administramos uma empresa que eu tenho muito orgulho. Só é colaborador do Vidan, vocês são clientes lá e sabem disso, aqueles que fazem por amor, que têm total comprometimento com as causas da empresa.
Se ele não tiver comprometimento, ele não fica. Ele não fica. Isso é até natural, porque ele percebe, já existe uma cultura organizacional para o comprometimento, que seja alguém que vem do sistema de empregado. Eu sempre digo que hoje no Vidan eu devo ter só 1% de empregado, porque para mim tem uma diferença de empregado para colaborador. Empregado é aquele que foca no tempo, nas suas 8 horas de trabalho, que não pode ser mais, às vezes até pode ser menos, e que foca no salário. Colaborador é aquele que está focado no propósito da empresa, na missão da empresa, para chegar atingir aquilo que ela coloca como propósito para uma visão. Né? A empresa tem a visão de ser a melhor do mundo. E aí nós precisamos do colaborador para fazer com que isso aconteça. Sim. Ontem eu celebrei, né, eu publiquei ontem, você curtiu lá, a publicação, que nós chegamos a 9.2 na Book. Gente, você chegar a 9.2 na avaliação da Book, significa que você está no padrão dos hotéis internacionais dos melhores do mundo. Porque aquilo ali é a avaliação do cliente. Não é alguém, não é a empresa. Não é manipulado. Não é manipulado, é a avaliação do cliente. Então, somando tudo isso, eu chego à conclusão, para responder a sua pergunta, de que a missão do Vidan e a missão do Vidan como empresa que promove o turismo e a minha missão como pessoa está voltada para a felicidade das pessoas. E eu digo que fazer turismo é algo extraordinário. O meu propósito de vida, depois desse grande momento, é inverter a pirâmide. Eu sempre falo da pirâmide invertida. A pirâmide invertida é que a base mais larga ela está embaixo. Então, sempre que a gente começa, a gente tem que ter muitos clientes, a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar muito. E aí você vai conquistando o seu espaço e essa pirâmide vai se estreitando, estreitando, estreitando. Aí você chega num nível de exclusividade. Então, essa pirâmide da prosperidade tem uma relação com o meu olhar empresarial, mas também com o meu olhar pessoal. Eu já reduzi a minha carga de trabalho, já tenho um privilégio, é uma mensagem muito bacana para quem nos ouve também. Gente, eu já trabalhei 24 horas, eu já derramei lágrimas quando era humilhado, vendo que as pessoas não acreditavam no meu propósito e eu tinha certeza que eu queria fazer o melhor. E aí as pessoas não acreditavam. Então, todos aqueles que não acreditaram naquela época, hoje me procuram para uma consultoria, para pedir conselho, e eu faço com o maior prazer, né? Tenho o maior prazer de fazer isso, né? Isso me faz muito bem. Então, o propósito é você chegar no topo da pirâmide, que eu vou falar para encerrar, que é a questão dos valores, né? Então, tem um momento na nossa vida que a gente está focado muito nos números, na quantidade, muitos alunos, muitos clientes, muito dinheiro e por aí vai. Aí chega um momento, foi o que eu sempre pedi a Deus, eu pedi a Deus que Ele me desse força, coragem, entusiasmo para trabalhar muito até os 55 anos. Para quando chegasse nos 55, eu pudesse dormir do jeito que eu gosto de dormir demais. Eu falei 2 vezes que gosto de dormir. Que eu pudesse... Não tem nada mais saudável para a sua vida do que você dormir na hora que você quiser. 8 da noite, 9, 10. Só que eu nunca durmo tão cedo. Mas o bacana é você acordar no outro dia na hora que você quiser. Hoje eu não assumo mais compromissos pela manhã, meus compromissos geralmente são à tarde, que é para eu acordar 7, 8, 9, 10. Né? Hoje eu tenho uma vida, assim, uma vida plena. Eu acabei de falar de toda essa felicidade, sou um cara muito feliz. Tenho minhas filhas muito saudáveis, tenho uma família que é a base de tudo, porque família é a base da felicidade das pessoas. A vida se torna plena quando você tem uma família equilibrada. Não significa que não tem um ou outro que desvia um pouquinho, mas você tem que ser o equilíbrio da sua família. Então, eu tenho muita saúde, eu tenho assim, uma família fantástica. Eu não sou rico, mas eu tenho um patrimônio bacana que dá, se eu viver aí 50 vidas com o padrão que eu tenho hoje, sem fazer mais nada, dá para a gente pagar as contas, né? Depois eu tenho uma rede de relacionamento, gente, isso faz muito bem. E aí eu aproveito para registrar a minha gratidão a Sergipe. Você não tem ideia o quanto esse estado aprecia o meu trabalho, os meus princípios. Eles reconhecem o meu desejo de contribuir. Sim. E eu sou acolhido, eu parei agora aqui na praça,
E estavam pessoas que aparentemente duvidosas, não é? Mas tinha 2 garis ali do lado, e eu tenho uma admiração por gari, vocês não têm ideia. Eu não passo por um gari para não cumprimentar, para não buzinar. E vocês observam a partir de hoje. Vocês já viram um gari triste? Não se vê gari triste. Impressionante. Eles estão sempre rindo, cantando, principalmente aqueles que recolhem o lixo da madrugada. Eles são felizes. Então, sempre que eu posso fazer alguma coisa, eu faço, que eu não preciso dizer aqui. Mas aqui na praça, assim, gerou, até as pessoas pediram para estacionar o carro em outro local. Eu vou estacionar aqui mesmo. E aí, quando eu estou passando, um deles: ô, professor, você é duvidando, né? Eu digo: sim, sou duvidando. Tudo bem com você? Pronto, ninguém vai mexer comigo. Então, o Sergipe inteiro, das pessoas que estão no semáforo até as autoridades, eles têm um respeito muito grande. E você perguntou se eu encontrei algum obstáculo em Sergipe. Eu não encontrei nenhum obstáculo para empreender aqui. Eu só encontrei todas as portas abertas. Eu encontrei muito boa vontade e muita credibilidade foi transferida para tudo aquilo que a gente pensa que a gente faz. O senhor não encontrou, o senhor atraiu. Porque, eu espero. Porque que tem um imã, com certeza, para essa mentalidade. Tem um fator muito importante que pesa, que é a autoridade, né? A credibilidade. Então, você já é um empreendedor de sucesso, você já tinha isso já comprovado. Então, a autoridade aumenta a percepção de valor. Então, obviamente, já está tudo validado. Mas eu acho que essa boa intenção, esse sorriso, ele atrai, sim. Porque a gente vê tantas pessoas aí que têm recursos, mas não têm felicidade, não têm otimismo e não têm prazer. E eu acho que é esse que marca, assim, porque eu vejo prazer em fazer tudo que o senhor faz. Então, eu acho que atrai, sabe? É justamente isso que eu acho que imatiza o sucesso, essa crença. A gente tem uma pergunta aqui que é como lidar com medo de falhar em certeza. Acho que você já respondeu sem eu precisar perguntar. Mas é justamente essa convicção, né, que o senhor tem que magnetiza a gente. Que quem está perto sabe que estou com o professor e vai dar tudo certo. Então, essa sua provocação tem muito a ver com, como eu sou baiano, com a teoria das energias. Eu sou uma pessoa que tem uma energia muito boa, gosto de estar com gente que tem energia boa, né? Porque isso soma, né? Soma para todos e se compartilha essa energia e por aí vai. Quando eu falava da minha satisfação do Sergipe, aí eu também volto ao meu passado, eu gosto muito de voltar ao passado, porque o bacana é você estar aqui hoje conversando, eu estar aqui conversando com vocês, espero que com uma linguagem assim, adequada para o momento, né? E um menino que nasceu lá, que não aprendia a falar, ele teve que dominar a língua portuguesa, ele teve que construir o sentimento, teve que construir conhecimentos históricos para entender o passado, viver o presente e construir um futuro melhor. O português eu domino bem, eu fui professor de português, fiz letras, por sinal, e aí procuro entender as outras línguas. Eu não diria falar fluentemente o inglês, mas conviver com a língua é ótimo. Eu já visitei 87 países, não me perdi em nenhum deles. Então, a experiência está dando certo. Mas essa satisfação minha de estar bem com o Sergipe, estar bem, ter uma rede de relacionamento, eu tenho muito orgulho de ir a qualquer estado desse país e de quais são os amigos que eu vou encontrar por lá. E lá sou muito recebido. Você tem acesso aos artistas, eu disse que eu não faço nada sem falar do Bel Marques. É verdade. Mas ontem eu tive a oportunidade de falar com o Bel. E assim, nossa, porque eu nunca tive admiração pelo Bel. Eu tenho admiração pelo estilo. Tá? Porque a minha história com o Chiclete com Banana tem uma relação com a superação. Porque a primeira festa, eu tinha 22 anos. A primeira festa que eu fui, que pude comprar uma camisa nova, foi com o Bel Marques, com Chiclete com Banana na época, em Simão Dias, na praça. Gente, foi uma felicidade tão grande que toda festa, sempre... Hoje eu tenho o privilégio de ir para o carnaval do lado de Bel, no trio dele. Aquilo ali não tem preço. Sim. Porque eu faço uma relação com aquela festa que eu fui em Simão Dias, com a primeira camisa que comprei.
A felicidade foi tão grande, coisa de jovem, adolescente, que tiramos a camisa e todo mundo brincando com muitos amigos, e aí a minha camisa ficou pendurada no fio de alta tensão. E eu perdi a camisa, foi mais um ano sem ir numa festa. Né? E aí o estilo do Bel, o estilo de chiclete com banana, sabe que é um estilo muito peculiar. E aquilo me faz muito bem. Quando eu completei 50 anos, nada mais justo do que contratar Bel Marques para o meu aniversário. E eu não queria falar com Bel. Impressionante. O empresário, professor, você vai falar com Bel? Não, não quero falar com Bel. Eu só quero assistir o show de Bel no meu aniversário. Mas por que você não quer falar com Bel? Você não tem ideia. Você tem ideia porque eu não queria falar com Bel? Não. Eu tinha medo de me decepcionar. Se ele olhasse assim para mim meio atravessado, eu ia me decepcionar com o ídolo. Ia quebrar o... Entendi. Exatamente. Hoje eu contrato o Bel, a gente faz negócio, mas eu tenho um maior cuidado, porque eu não posso perder a admiração por Bel Marques. Se eu perder a admiração por Bel, vai ser metade da minha vida. Como é que eu vou atrás do trio elétrico, chateado com o cara que está lá em cima? Ele não é disso, porque o Bel é uma pessoa espetacular. Então, essa relação com os artistas, com as autoridades, é muito bacana você saber que, pela sua história, como vocês colocaram, pela credibilidade, você pode ter acesso a qualquer gabinete. E aí eu deixo a mensagem a todos que estão do outro lado. Procure construir uma história, procure construir a sua vida pautada nos princípios e nos valores. Entre eles, na ética. A ética é um pilar fantástico para essa pirâmide da prosperidade. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num país com muitos defeitos, com muitas mazelas. E eu sempre ensinei às minhas filhas, sejam diferentes. Vamos colocar os valores como uma força para a nossa vida. E quais são os valores humanos? A ética, o respeito, a solidariedade. Mas a ética eu ainda vejo como um dos pilares muito importantes. Eu aprendi que ética é a visada de uma vida boa numa instituição justa com e para os outros. Eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem. Porque nós temos uma homenagem aqui para você. Ah, é? Vamos soltar? Eu acho que você conseguiu passar uma vale, né? A comprovação dessa teoria. Vamos ver? Vamos ver isso. Você está no arquivo confidencial. Oi, pai. Estou passando aqui para dizer que é um enorme privilégio ser sua filha e que nós já vivemos momentos muito especiais e eu tenho certeza que é só o início, porque nós iremos viver muita coisa boa junto. Um dos meus momentos favoritos com o senhor é quando a gente vai malhar junto. Para mim é um momento de diversão e ao mesmo tempo eu me sinto cuidando do senhor e sinto que o senhor também está cuidando de mim, porque estamos juntos cuidando da saúde. O senhor sabe do quais momentos o senhor já foi peça-chave e fundamental na minha vida. Momentos de muita dificuldade, momentos em que eu realmente estava vulnerável e o senhor estava lá do meu lado. O senhor é um grande orgulho para mim, pela sua energia, pelo seu entusiasmo, pelo seu amor por fazer aquilo que o senhor acredita que é bom para o senhor e para todo mundo. Conviver com o senhor, para mim, é uma lição de vida todos os dias. Porque eu lembro sempre da sua história, de onde você veio e onde hoje você chegou. Coisa que eu acho mais importante em você é a sua humildade e a sua capacidade de se reinventar e de transformar os problemas em grandes soluções e oportunidades. O senhor, para mim, sempre vai ser uma inspiração e a pessoa que eu vou lembrar primeiramente quando eu lembrar de entusiasmo, quando eu lembrar de energia boa e quando eu lembrar de grandes conquistas e de superação. Te amo, pai. Em 2024, completo 24 anos como colaboradora dos empreendimentos. E falar do professor Wilson como profissional, como pessoa, é algo que me emociona muito. Veio ao mundo para ajudar pessoas, para fazer com que sonhos se tornassem reais. Quem o vê em sua essência consegue sentir a magnitude desse ser humano. O professor é importante na minha vida como profissional, porque ele me faz crescer cotidianamente como pessoa, com
um ser humano que, por mais que já tenha anos, ainda está em construção. E sou extremamente grata por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele faz por mim, e dizer que eu amo. Ele cuida de mim. Oi, pai. Vim aqui hoje, mais uma vez, tentar expressar em palavras o quanto você é importante para mim e o tanto que eu te amo e o quão agraciada eu me sinto por ter sido escolhida para ser sua filha e viver com você tantos momentos bons. Dentre eles, alguns marcam mais que outros. Inclusive aquela nossa viagem em 2019 para Londres. Fomos eu, você e Vitória. E a gente quase morreu de rir todos os dias. A gente ria até a barriga doer, independente das situações, das programações, dos perrengues. Foi uma viagem que me marcou muito, por ter tido o privilégio de ficar tão pertinho de vocês dois, né? E vivenciar a forma como você aprendeu sobre o mundo e passa pra gente tudo que você sabe, tudo que você vivenciou. Foi maravilhoso. A mensagem que eu tenho pra você é de gratidão imensa, porque é difícil falar de você sem me emocionar, pela forma como você leva a vida, pela forma como você trata as pessoas e pela forma como você escolheu ser pai. Você escolheu e conseguiu ser o melhor pai do mundo. E a minha mensagem é de profunda gratidão. E a vida poderia ser feita só de momentos bons, né? Mas mesmo nos momentos ruins, eu ainda agradeço pelo privilégio de tê-lo como porto seguro, de tê-lo como conselheiro, ouvinte e estar ao meu lado. Dentre algumas adversidades que eu já passei, eu me lembro de uma com muito carinho. Num dia, logo quando eu me formei e comecei a trabalhar, aprendendo a lidar com as dificuldades da vida, eu estava saindo de um plantão para encontrar você e Vitória, para passar o Dia dos Pais juntos. E aí eu cheguei triste, chateada com aquela situação que eu tinha vivido, e a forma como você me acolheu foi, depois de bons conselhos, você compartilhou com a gente um capítulo doloroso da sua história de superação, que me fez sentir forte e resiliente e entender que a vida é feita de algumas adversidades, e o que faz a gente ter sucesso, ser feliz, estar em paz, é a forma como lidamos com essas situações. E você é, sem dúvida, o meu maior exemplo de como lidar com as dificuldades da vida. Obrigada por estar sempre comigo, por se fazer presente sempre que eu preciso recorrer. Você é uma fonte inesgotável de admiração e de boas histórias e de bons conselhos. E a maior lição de vida que diariamente você nos dá é essa forma sua essa forma otimista de você olhar para as pessoas, de você olhar para a vida, sempre com a esperança de que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje e que o de hoje já foi suficientemente bom, independente das situações adversas que acontecem. Você é uma pessoa sempre muito positiva, que dá certeza pra gente de que as coisas vão dar certo, né? Sempre com muita força, sempre com muita resiliência. E isso é uma lição de vida que eu tento todos os dias lembrar. Uau! Nossa Senhora! Gostou da homenagem? Show de bola. Agradecimentos ao meu amigo Michael, que me ajudou. Foi Michael, foi. Nossa, ela que me ajudou a recrutar esse pessoal. As duas, que muito segurança. Boa, muito segurança. E eu não sabia que elas estavam tão preparadas para a vida e que tinham tanta sensibilidade para perceber aquilo que nós construímos juntos. Eu né? acho que elas conseguiram resumir bem, né? O que é o professor José Parece Wilson. até que a gente combinou como é que pode, todas as falas, né? Sem nenhuma contradição. Vocês foram corajosos, porque se tivesse uma contradição aqui na minha fala comparada ao depoimento delas. Nossa, muito feliz. Não e teria, porque agradeço eu também vocês. já estou convivendo com você, não é da agora, há muito tempo.
Eles falam que a gente se reencontrou, né? Porque hoje eu conheci o professor Zé Wilson, ele era secretário de administração de Paripiranga. Isso você conheceu naquela lá época. Naquela época. Eu era aquele jovem magrinho que entrou na sua sala, que bem, ó, isso no finalzinho da década de 90. Eu estava começando a minha carreira. Então, depois a gente se reencontrou aqui, se tornando parceiros. Hoje eu tenho o privilégio de dizer, né? Porque hoje nossos eventos são feitos no Vidan, porque realmente a qualidade não tem, é incomparável. As pessoas, todo o seu time, nossa, eu gosto demais de trabalhar com eles. Eles são maravilhosos, eles nos encantam, nos cativam cada evento que a gente faz. Então, tenho o privilégio de poder estar contigo como parceiro e como cliente também em seus eventos. No Réveillon, que foi um dos Réveillons mais espetaculares que eu já participei, que eu já tive a honra de participar naquele ano, e vamos estar lá juntos também esse ano. Enfim, no São João, enfim, você é um cara que realmente me inspira muito, tá? Saiba disso. Muito obrigado. E assim, eu sempre digo que eu sou um pedaço de mim, deixa eu ver como eu me expresso agora, porque depois da emoção, né? Mas um pedaço de mim sou eu. É aquilo que eu faço, aquilo que eu planejei, etc. Outro pedaço de mim é resultado das pessoas com as quais eu convivo, né? Vocês, os amigos, eu repito, eu tenho muitos amigos. Aí alguém a dizer assim, você tem muito conhecido. Não, conhecido eu tenho muito mais, mas eu tenho muito bons amigos. São pessoas que não convivem comigo por interesse, eu testo muito porque eu sou blindado para isso. Quando a gente parece ter alguma coisa, precisa ter esse cuidado. Mas ninguém faz nada comigo por interesse, a não ser amizade e um bate-papo. Eu tenho hoje 160 pessoas inscritas para falar comigo. Hoje atendi 5, né? Eu vou atendendo aos poucos e por aí vai. Quando as pessoas chegam, gente, é para pedir conselho, é para ver o que eu acho da vida dele. Hoje eu tive 2 casos assim, extraordinários. Hoje eu tive, ele está até sabendo que eu estou aqui, ele vai ouvir o que eu estou falando aqui agora. Um estudante que foi estudante da AGES e hoje é funcionário de um grande órgão federal, tem uma responsabilidade muito grande, e ele veio a mim para pedir orientação sobre princípios de vida, porque eu sempre fui inspiração para ele, segundo ele. Então, isso não tem valor. E chega um momento, Luciana, que aquilo que a gente construiu como material, eu trago novamente o princípio da pirâmide, essa quantidade já não me interessa. O que me interessa é a qualidade das relações, a qualidade do pensamento. Assim, quando a gente chega num certo nível da vida, que a pirâmide vai se estreitando, aumenta a sensibilidade, resultado da maturidade. Você já conviveu com situações complexas e por aí vai. E aí a gente tem uma capacidade, uma sensibilidade para apreciar as artes, para apreciar a natureza, para apreciar a bondade das pessoas, enfim. E aí a vida se torna muito boa. E fica aqui a minha sugestão para os empreendedores, os jovens, as pessoas que passam por dificuldades. Preciso, assim, se sustentar em alguma coisa. Primeiro, o conhecimento. Gente, o conhecimento hoje é o maior valor agregado. Você precisa saber, como dizia Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então é preciso estudar. E hoje está fácil. Não há necessidade. Sim, é importante você ter uma formação institucionalizada através da educação superior. É muito importante. Mas não é só isso. Hoje você tem condição de aprender a aprender, de aprender a fazer, de aprender a conviver, de aprender a ser uma pessoa diferente e de aprender a transcender. E aí eu parabenizo vocês. Eu nunca vi um podcast que tivesse uma surpresa dessa. Vocês já começaram diferente. Já começamos diferente. E as duas sabiam ontem, eu me programei para vir para cá ontem, elas não me disseram nada. Não pode. As duas sabiam e não me disseram nada. Segredo absoluto. Nada. Mas assim, estou muito feliz e estou aqui à disposição para responder a algo mais que vocês programaram de pergunta. Comigo não tem censura. É só agradecer. Agradecer a participação, a oportunidade de aprender mais uma vez com você e ter acesso ao conhecimento que eu sei que o senhor não guarda para você, né? O senhor distribui e transmite para quem quiser ouvir. E é um privilégio, mais uma vez, escutar o senhor falar. Eu só tenho a agradecer.
Tá, eu te agradeço e assim, deixo muito, muito claro para Sergipe e para as pessoas, que eu tenho um desejo muito grande de ajudar. Até um casozinho pequeno, que ainda dá para inserir aqui nesse finalzinho. Eu sou uma pessoa desprovida de egoísmo. Eu acho que, repito o que eu já falei antes, que se todos tivessem muito, eu poderia ter muito mais, porque a gente tinha quem vender e tinha como compartilhar felicidade. Sim. Nada melhor do que você conviver com as pessoas felizes. E, ultimamente, eu tenho um exemplo muito bacana. Nós temos dificuldade com mão de obra em Sergipe, porque a mão de obra qualificada aqui é muito difícil. Sim. E aí, como empreendedor, veio aquele insight. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer curso gratuito. Quem que não quer fazer um curso pelo Vidan? Ter um certificado do Vidan. Para ser garçom, para ser cozinheiro, para ser camareira, para ser recepcionista, etc. Está sendo um sucesso. Nós abrimos inscrição. Eu estou pagando instrutores caros, o que tiver melhor de instrutor, para formar as pessoas. Nós estamos com temos uma turma com 20. Eu vou pegar 4 ou 5. E os 15 vão conseguir um emprego em um outro hotel, em um outro restaurante. Gente, isso... Bacana, depois eu me dei conta, eu estou ajudando as pessoas. Imagine formar 100 pessoas sem nenhum interesse a não ser ver as pessoas melhores. Então, esse é o meu propósito, de ver um Sergipe melhor. Darei tudo para construir um conceito de destino de luxo, a exemplo do nosso Réveillon. Então, o Réveillon é algo que já marcou a história de Sergipe, e vai marcar ainda muito mais. O desejo de fazer tudo com exclusividade e o melhor. Por que será o melhor? São os melhores artistas. Né? A gente está trazendo o Bel Marques, o Gustavo Lima, o Tomate, os eletrônicos, a música regional, as manifestações locais para retratar o nosso carnaval. Só figurantes, são mais de 200. A estrutura do Réveillon vai dar 1.200 pessoas servindo a vocês lá. 1.200 pessoas. Quando entrar garçom, segurança, figurantes, artistas. É um negócio fantástico. Então, fica aqui o meu convite para que todos apreciem não somente o que o Vidan faz, mas vamos ser barristas com o nosso Sergipe. Vamos dizer que Sergipe é o melhor estado e que Aracaju tem muito que oferecer aos nossos turistas, ao cidadão, e por aí vai. E assim nós encerramos mais um episódio do Insider 79, hoje com esse grande empreendedor que é o professor José Wilson dos Santos. Parabéns pela sua trajetória empreendedora, parabéns pelo seu sucesso e obrigado aí por todos os ensinamentos, por todo o conhecimento que você derramou aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Obrigado, gente. Valeu, até o próximo episódio.